começar, a última vez que entrevistei o Hitmaker, tínhamos dois. Agora Isso. estamos apenas um. Como que foi essa mudança? Agora é apenas você na história? Minha ex me abandonou. Brincadeira, brincadeira. Cara, na verdade nós começamos, né, como três produtores, né, três compositores que trabalhavam juntos. Mas antes dessa união, o projeto Hitmaker, começou comigo, né? Era um projeto meu que eu, desde criança, literalmente, eu sempre sonhei com esse nome, com esse projeto de Hitmaker. E no meio do caminho foi entrando o André e foi entrando o Brad. E aí, durante muitos anos, né, uma década, a gente fez muita coisa junto, muita coisa importante para as nossas vidas pessoais, para as nossas carreiras. Através da música, todo mundo saiu de comunidade, sabe? Teve mudança de vida, financeira, social, tudo. E eu acredito também, cara, que a nossa vida seja feita de ciclos, sabe? Cada um tinha um sonho individual muito diferente, muito distante um do outro. E durante um tempo a gente foi ponte, né, de levarmos juntos, né, de mão dada daqui até aqui. Só que depois de realizarmos os nossos sonhos em conjunto, a gente percebeu que os nossos sonhos individuais gritavam mais forte dentro de cada um. E aí, de uma forma muito de boa, sabe? A gente é amigo ainda, continuamos trabalhando, trocando ideia e tal. O André, por exemplo, é padrinho da minha filha, um dos meus melhores amigos. É, a gente acabou optando em não atrapalharmos o sonho do outro. Eu acho que isso é muito genuíno, sabe? É muito sincero consigo e com o outro que está do teu lado, que tem uma correria, né? Que tem um sonho. E aí foi isso, a gente trocou uma ideia, cada um queria uma coisa diferente, e aí eu agora sigo com o projeto como começou, sozinho. E Hitmaker, você, né, que começou lá atrás como Wallace Viana, pô, pagode, Sim. músico, composição, ficou 10 anos fora, né, dos palcos, que é o que sua veia, né, que além da produção, tudo, algo que a gente que já se conhece, né, algo que você sempre, né, gostou muito. Me conta um pouquinho, né, o porquê desses 10 anos fora dos palcos e em que momento essa transição que você, como produtor, falou, cara, não vai ser de pagode. Ou você já produzia também fora do pagode? Sim, na verdade, cara, o que aconteceu foi até uma coisa um pouco triste, mas eu costumo dizer que quando o Papai do Céu quer, até quem tenta te atrapalhar acaba te ajudando, sabe? Eu acredito muito nisso. Eu tenho um raio que tá todo na cabeça por causa de energia, que eu mentalizo muito nessa frase. Foi o seguinte, mano, eu comecei achando que eu ia ser pagodeiro, né? Meu coração é muito pagodeiro. Comecei escrevendo, cantando pagode, rodando tudo quanto é roda de samba por aí. Só que no meio do caminho, eu muito novo, ali com 16, 17 anos, eu acabei assinando um contrato com o empresário na época. É, e aí acabou mudando a minha vida completamente, porque nessa época eu não tinha assessoria, não tinha equipe. Era um menino com um cavaquinho embaixo do braço, a mochila cheia de composições e sons. E aí, cara, o cara chegou aparecendo, né, prometendo uma porção de coisas, e é mais um empresário, né, assim, tradicional no mercado. E aí eu acabei assinando um contrato. Só que quando eu assinei esse contrato, de 10 anos, ele não investia na minha carreira, a minha música já estava andando já nas comunidades, na rádio, né, tudo através do meu corre. E aí ele chegou prometendo várias coisas que ele não cumpriu. E aí no meio do caminho eu descobri que, na verdade, ele só assinou aquele contrato comigo porque na cabeça dele eu era concorrente para um outro artista que ele também tinha fechado. Então foi uma estratégia dele de assinar comigo para me prender, me engavetar e não trabalhar, né, o meu som. E aquilo dali acabou me frustrando muito, porque além disso eu fui descobrindo outras coisas, né? Porque quando eu comecei eu era eu sozinho mesmo por necessidade, né? Não tinha vendedor, não tinha empresário, não tinha representante, não tinha nada. Então eu pegava o telefone, eu era igual aqueles caras com três, quatro identidades. Eu vendia meu show com um nome, eu escrevia com outro e assim eu ia. E aí eu conheci vários contratantes que eu descobri que, pô, na época, né, um exemplo, assim, vou botar uma matemática quadrada. O cara vendia meu show a 10, falava para mim que vendeu a 2 já pegava 8 na cabeça, já pegava 80%. Dos dois, ele fazia eu pagar a banda, pagar tudo, eu tava sempre devendo. Então eu falei assim, Aham. cara, se eu fizer show, eu tô devendo. Se eu ficar em casa, eu tô no 0 a 0. Então é melhor eu não cantar mais. E aí eu percebi que ele estava fazendo um movimento para poder ou estar lucrando muito e estar me engavetando cada vez mais. E aí eu tive uma reunião com ele e eu falei para ele, pô, irmão, me libera, você tá mexendo com o meu sonho. Putz, eu sou há muitos anos, sabe, eu batalho para estar chegando aqui nesse lugar de estar uma música na rádio tocando.
e tudo mais. O cara falou, mano, eu não vou te liberar porque eu fiz por isso. E ele foi bem direto comigo. E aí eu entendi que falei, cara, não tem como brigar para cima, eu não tenho grana, né, início de carreira, enfim, não tinha como brigar com o cara. Eu falei, tudo bem, então já que você não vai me liberar, a partir de hoje nunca mais eu piso no palco. Ele, mas tem uma agenda aqui para poder cumprir. Aí eu falei, irmão, eu nunca mais piso no palco até esse contrato acabar. E eu, como bom escorpiano, rancoroso que só, matou em desconstrução, tá? Eu falei, mano, não canto nunca mais até esse contrato acabar. E aí eu foquei muito em compor. Aí nesse mesmo ano eu larguei o som. E detalhe, minha música na época estava até em primeiro lugar na rádio, tocando muito. E aí eu fui arranjar um emprego, fui vender plano de saúde no centro da cidade do Rio de Janeiro e fui fazer faculdade de publicidade. E aí eu ficava ouvindo, né, vendo o meu sonho tocando na rádio, cada vez menos, caindo, porque eu não estava mais trabalhando a música, sumi das redes sociais, porque me fazia mal eu entrar, ver minhas fãs falando comigo, eu não podia expressar o que estava acontecendo, até por medo, né, de retaliações e tal, tudo mais. E aí eu fui focar em compor e trabalhar, né, tipo, com um CLT mesmo. E aí no mesmo ano, cara, como é que Papai do Céu é surreal na nossa vida? Foi o ano que eu escrevi Beijinho no Ombro, da Valesca, e aí eu sempre me vi como compositor não só de pagode, eu sempre me achei compositor de vários estilos musicais, sabe? Eu gosto muito de música, embora eu fosse na época intérprete de pagode. E aí quando eu escrevo meu, sei lá, meu terceiro, meu quarto funk, muda a minha vida financeiramente, né? Me dá visibilidade para o mercado. Quando eu fui fazer o outro funk, foi Eu Sou a Diva que Você Quer Copiar. Fui escrever o outro, foi Cheguei da Ludmilla. Foi virando um momento muito mágico, muito abençoado, que tudo aquilo que eu estava escrevendo estava emplacando como compositor. Então, cada vez mais eu me vi me afastando dos palcos, porque eu precisava, né, naquele momento, e cada vez mais eu fui me encontrando como compositor. E aí, dentro de mim, foi surgindo também a necessidade de produzir, né, de produzir os beats, de fazer as produções musicais, porque eu queria meio que ser. Como é que eu vou te explicar? Quando eu errasse uma música, eu queria que a culpa fosse minha. Mas quando eu acertasse, eu queria ter um disco de ouro pendurado na minha parede, sabe? E durante muitas vezes, quando eu escrevia música para algum produtor, que é normal também isso acontecer, às vezes eles mudavam muito a música. Eu queria algo, sei lá, eu pensava numa Ferrari, o cara transformava num Porsche ou numa Lamborghini. Não que um seja melhor ou pior do que o outro, mas não era o que estava na minha cabeça. Então eu queria ter a propriedade de amarrar do início ao fim a música como estava na minha cabeça. Aí eu comecei a produzir. E aí o hitmaker acabou nascendo, né? Foi a mudança de Wallace Viana pagodeiro, de cantor, para compositor e produtor. Comecei a assinar só como hitmaker, que já era um projeto paralelo que tinha na minha cabeça durante muitos anos, e Papai do Céu acabou abençoando demais. E aí, de uns 3 anos para cá, a patroa, Anitta, um dia, eu lembro até o dia que foi, olha que doido. Eu estava produzindo Combate no estúdio com ela, estava gravando a voz dela, e a gente se conheceu, ela era Larissa ainda, e eu era Wallace Viana ainda, né? Não era hitmaker, na fila de um banco. E aí, do nada, a Anitta vira pra mim assim no estúdio, a gente gravando a voz, ela, amigo, por que tu não volta a cantar, não volta a fazer show e tal, tudo mais? Aí eu, nada a ver, sou compositor, produtor hoje em dia, tranquilão. Ela, cara, eu adorava você no palco, pô, tinha tudo a ver, só que eu faria diferente, eu viria mais DJ hoje em dia, sabe? Um DJ que canta. E eu fiquei pensando, será, cara? E aí teve essa mudança, né? De eu voltar depois de 10 anos, justamente, ó, outra coincidência. No dia que o contrato acabou, foi o dia que eu estava no estúdio com a Anitta gravando a Combate, e ela fala essa frase para mim. Então eu falei, cara, se não tem sinal maior do que Deus falando, mano, volta a cantar, volta para os palcos, acho que não tem, sabe? Eu acabei ouvindo a patroa, e aí foi até engraçado que eu falei pra ela assim, cara, mas, pô, você como compositor, produtor é uma coisa, né? Eu já tinha um nome no mercado, as coisas já estavam andando. Eu acho que nessa época eu tava com 10 músicas ou 12 músicas ao mesmo tempo no top 50 como compositor e produtor. Para mim era uma coisa muito grandiosa, mas como cantor, se eu fosse abrir o meu Spotify, meu perfil nas plataformas, eu teria zero fãs, zero seguidores, zero música lançada. É Uhum. do zero, é outro rolê. Eu falei, cara, quem vai fazer um feat comigo, começando do zero? Ela, eu. Aí eu, pô, mano, aí pera. Aí o Aí negócio já ajuda, né? mudou. Aí já ajuda, já tem uma madrinha. E aí foi assim que eu acabei saindo dos palcos e 10 anos depois a Anitta me bota no palco de novo.